Paz do Senhor, irmãos. Vamos ler Esdras, capítulo 5, versículo 11. Esta é a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi construída e acabada por um grande rei de Israel. Então essa foi a resposta que Zorobabel e as pessoas que voltaram da Babilônia para edificar a casa. E os irmãos sabem que eles voltaram da Babilônia, começaram a edificar a casa e, por volta do capítulo 4 de Esdras, no capítulo 3 eles reconstroem o altar, as suas bases, e o capítulo 3, versículo 1 diz que como um só homem, né? De novo falando do coletivo, estabelecendo ali essa unidade nacional, porque não adianta, irmãos, nós sermos indivíduos felizes dentro de uma nação caída. Indivíduos felizes dentro de uma igreja apóstata. Nós precisamos entender que o Senhor está trabalhando no coletivo. E a vitória do coletivo é uma consequência, é uma consequente vitória do nosso indivíduo, né? Então, quando no capítulo 4 de Esdras nós falamos isso, estabeleceu-se ali uma oposição à reconstrução e os estrangeiros queriam edificar juntos, né? Então, isso deixa claro que não é de qualquer jeito que se edifica, nós falamos também sobre isso, estamos aqui reforçando. É necessário que haja um entendimento. Coisa que eu tenho entendido nesse tempo, irmãos, esse texto de Esdras, capítulo 3, onde fala de que o povo se reuniu como um só homem, ele é repetido em Neemias, capítulo 8. E o versículo 2 diz que o Senhor reuniu ali todos os que podiam entender o que ouviam. Nós estamos vendo um tempo em que o Senhor está realmente falando para aqueles que conseguem compreender e conseguem entender. Porque tem havido muito desprezo àquilo que o Senhor tem falado na igreja do Senhor. E por conta disso, o Senhor tem escolhido aqueles que realmente valorizam a sua palavra. Então que nós sejamos achados dentre desses que valorizam a sua palavra, para que o Senhor possa derramar sobre nós o nível de revelação que Ele tem para esse tempo. E os estrangeiros não compreendiam isso, eles queriam edificar de qualquer jeito, e ameaçam, e realmente pararam a obra por volta de 16, 18 anos, a obra ficou parada. Ageu se levanta para profetizar, e esse texto que nós lemos de Esdras, capítulo 5, é um texto que traz uma revelação poderosa para nós. Quando os acusadores inquiriram o porquê deles terem voltado a edificar, e perguntaram inclusive quais eram os nomes deles, eles falaram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. E o que me chama muita atenção, nós estamos reedificando a casa que há muitos anos foi construída e acabada por um grande rei de Israel. É óbvio que aqui, fisicamente, eles estavam falando do rei Salomão, mas profeticamente nós podemos dizer que isso faz alusão, irmãos, à obra finalizada desde a eternidade. Se os irmãos forem ver Gênesis capítulo 2, e nós vamos ver no capítulo 1, versículo 1, quando a palavra de Deus diz: assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. Então a gente pode dizer que o Senhor já terminou toda a sua obra. Tudo que nós estamos vendo aqui, irmãos, são estabelecendo aquilo que o Eterno já consumou. Todas as coisas estão consumadas por esse grande rei de Israel, que já começou e já terminou. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então, trabalhar em unidade é entender que os nossos desejos e anseios individuais, eles às vezes atrapalham esse encaixe no coletivo, no celestial. O céu é coletivo. O propósito do Senhor é coletivo. A casa de Deus é coletiva. A cidade de Deus é coletiva.
Então, quando nós andamos de forma terrena, de forma mundana, de forma carnal, a tendência é que a gente ande no individual. E o Senhor tem falado isso, que nós possamos estar avançando em direção àquilo que já está estabelecido. A palavra de Deus fala em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que Ele preparou-nos para que nós pudéssemos andar nas boas obras, nas suas boas obras, que Ele de antemão preparou para cada um de nós. Tudo já está pronto. Salmo 139 diz que nenhum dia nosso existia. E tudo já estava escrito no seu livro. Isso é tremendo. Nossos ossos ainda não tinham sido formados no ventre da nossa mãe, mas todos os nossos dias já tinham sido ordenados no seu livro. Davi, quando o livro de Atos fala sobre Davi, ele diz no versículo 36, tendo Davi cumprido o propósito, segundo a vontade de Deus, servindo a sua geração, adormeceu. Atos capítulo 13, versículo 36. Então nós vemos, irmãos, que quando nós abdicamos do individual e mergulhamos no eterno, automaticamente nós estaremos nessa obra coletiva. Eu queria que os irmãos meditassem nisso. Talvez o nosso maior inimigo, talvez para alguns que ouvem, para mim eu tenho muita certeza disso. O nosso maior inimigo é o nosso eu, é a nossa vontade, é a nossa individualidade. Nós sabemos que quando o Senhor criou o homem e a mulher no Éden, capítulo 5 de Gênesis, versículo 2, macho e fêmea os criou e os chamou pelo nome de Adão. Já estudamos que o nome Eva não é uma obra original do Senhor. O nome Eva foi estabelecido pelo homem depois do pecado. O Senhor permitiu que a mulher tivesse um nome individual. E desde então, irmãos, a cruz de Cristo, a qual nós devemos segui-lo e carregar todos os dias, precisa crucificar, precisa matar esse eu individual, para que a gente possa voltar a ser um com Ele. Como na oração de João 17, a oração sacerdotal, Pai, eu peço que eles sejam um comigo, para que possamos ser um contigo. O coletivo está sendo chamado para ser estabelecido. Não se pode edificar como um estrangeiro. Não se pode edificar buscando bênçãos individuais. Nós precisamos edificar entendendo o propósito do coletivo. É por isso que nós temos tanta dificuldade, tanta oposição dentro da própria igreja do Senhor nessa terra. Porque, infelizmente, muitos dentro da própria igreja não conseguem compreender essa obra eterna, essa obra coletiva, estão envoltos aos problemas, às dificuldades, às demandas individuais e não compreendem que se entregassem para esse coletivo, estariam salvos, estariam abençoados, estariam plenos, seriam tidos como vencedores. E são exatamente esses que opõem a construção coletiva. Nós precisamos estar atentos, irmãos, para que a gente não desça como Arão desceu do monte e fez a vontade do povo. Como Saul saiu da sua posição que Deus tinha falado através de Samuel que ele se mantivesse e foi atrás dos conselhos do povo. Queridos, nós precisamos nos manter posicionados. Nas palavras de Neemias, quando foi ofendido e ameaçado por Sambalat e Tobias, ele disse, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E essa obra é uma obra coletiva, que possamos vencer o inimigo que pode nos deixar fora do reino, nós mesmos. Amém.